nós temos dito que a Bíblia explica a própria Bíblia. Também temos falado que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e a infalível palavra de Deus. E a aliança abraâmica, ela faz parte desta palavra, inerrante, infalível. E ela abrange as demais alianças que Deus também fez com o homem. Então nós vamos estar olhando para os textos bíblicos, não vamos estar estudando detalhadamente a aliança abraâmica, mas nós vamos ver os textos bíblicos aonde tem o berço para a aliança, a nova aliança. Pega seu caderno de estudo, pega sua Bíblia, sua caneta, seus lápis de cores e vamos grifando, vamos marcando cada texto e você anote as referências para mais tarde examinar cada uma delas, tá bom? Primeiro, nós vamos estar falando da importância da aliança abraâmica, pois ela é a base para toda interpretação bíblica. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque temos este privilégio de poder estudar a sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ao nosso espírito, que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. E agora o Senhor vai nos dar mais uma oportunidade de examinar as Escrituras, pois dela vem a revelação de fato quem Jesus é. E que nós possamos ser instruídos em toda a verdade, concernente à nossa salvação, a vida eterna, a ressurreição dos mortos, os fatos escatológicos. Nós te pedimos que fale ao nosso coração e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecar contra ti, nem na interpretação. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Começamos assim. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia abrangem muitos anos. Na verdade, estes capítulos constituem a introdução do Antigo Testamento. E ali nós vemos, nesses capítulos, que Deus está tratando com a humanidade de uma forma em geral. E vimos ali no dilúvio que isso foi verdade. Deus destruiu toda a raça, toda a carne, exceto a família de Noé. Mas quando chega no capítulo 12, ali tem uma brusca mudança do agir de Deus. Ele passa a lidar com uma família. Esta família ela é destacada das demais e ela está descrita nas Escrituras com muitos detalhes. Eu ouvi e costumo dizer também que os 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis são os versos mais importantes de toda a Escritura. Quando eu vi isso, eu levei um choque. Mas eu te convido a fazer como eu fiz. Preste atenção e você vai chegar à conclusão de que sim. Pois eles vão organizar tudo que você já aprendeu a respeito de salvação, de ressurreição, do reino milenar de Jesus. Esta afirmação que eu fiz, de que esses 3 primeiros versículos são os mais importantes de toda a palavra de Deus, pode até parecer uma afirmação muito atrevida da nossa parte, mas te convido a aceitá-la, por enquanto, pela fé. Vamos ler
os 3 versículos do capítulo 12. Capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus promete 3 coisas a Abraão: a terra, a semente e a bênção. Essa promessa, ela é fundamental, porque ela nos dá o tema de toda a Bíblia e tudo o que está relacionado a ela. E nós sabemos que o tema principal da Bíblia é Jesus. O pacto abraâmico, ele é fundamental e mostra a relação dos outros pactos. Tem 3 pactos. O pacto básico de Abraão é constantemente repetido e explicado na Bíblia. As promessas da terra, elas são ampliadas no pacto palestino. As promessas de bênçãos são ampliadas no novo pacto, na nova aliança. O pacto abraâmico, ele é encontrado na conversa de Deus com Abraão, em todo o Gênesis. E Deus também fala com os seus descendentes, Isaque e Jacó, e relata a mesma promessa que fez para Abraão. Nós vamos ver depois. Os textos são muito claros. Contudo, isso é muito importante, pois a interpretação que alguém faz deste pacto vai afetar a sua teologia, especialmente nas áreas da escatologia, da soteriologia, que é da nossa salvação, e da ressurreição. Há 4 pontos principais a destacar quanto à natureza deste pacto. Vejamos. Este pacto deve ser interpretado literalmente. Ele também é de duração eterna. É um pacto incondicional por parte de Abraão. E também é um pacto feito com a nação de Israel, isto é, com Abraão e seus descendentes, e não com os gentios. Preste atenção, e você verá por toda a Escritura esse pacto sendo mencionado. Esses 4 pontos que nós vimos, e mais a terra, a semente e a bênção, devem captar a nossa atenção. Deus disse: de ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há 4 coisas prometidas a Abraão. Uma grande nação. De que precisa uma nação? Precisa de terra e de gente. Por isso que se indica a terra e o engrandecimento com numerosa população. E te engrandecerei o nome. O que engrandecia o nome naquela época? Exatamente
uma linhagem numerosa, descendentes, muitos descendentes. Isso indica que Abraão teria filhos suficientes para povoar a terra. O Antigo Testamento usa a palavra semente para indicar filhos. E te abençoarei, disse Deus. Abraão será abençoado materialmente e espiritualmente. Abraão será um canal de bênção para milhões sem conta. Você faz parte desta multidão? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua escolha, a escolha de Abraão, incluía o fato de ser o possuidor e o dispensador da bênção. A bênção e a maldição dos homens depende inteiramente da sua atitude para com Abraão e para com os seus descendentes. Maldição significa não prosperar, em contraste com a bênção que significa prosperar. Nós vemos que esta bênção prometida a Abraão deveria unir as famílias divididas de todo o mundo. Sobre isso nós vamos falar mais tarde quando estudarmos a aliança abraâmica. Já estamos tendo o vislumbre do quanto essa aliança é nova e o quanto ela é poderosa. É através da aliança abraâmica que as demais alianças se cumprem. Percebem isso? A aliança abraâmica, ela é como um contrato. E as demais alianças são como os parágrafos e as cláusulas. Vamos passar agora para vocês as passagens que falam sobre a aliança abraâmica, lembrando que ela é a base e ela culmina, chega no seu ápice, no seu ponto mais elevado com a nova aliança. Então, pega seu caderno agora e pega a sua Bíblia e comece a anotar as passagens. Já apresentamos Gênesis 12, versos de 1 a 3, como a base do eixo da aliança abraâmica, porque ali foi a primeira menção, a primeira citação da aliança de Deus diretamente para o seu servo Abraão. Conta-nos a Bíblia que Abrão era um gentio nascido em Ur dos Caldeus, e Deus o chamou e o fez pai dos hebreus e também pai da fé. Anota e vamos ler Gênesis 13, dos versos 14 ao 17. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Nós vemos aí a promessa de engrandecer o nome de Abraão, torná-lo famoso e pai de muitos filhos, isto é, uma grande nação. Vemos aí a promessa da semente que aponta para Jesus e também para Davi. E Deus continua dizendo: levanta-te,
percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Aqui nós vemos a promessa da terra, o pacto palestiniano. Vá agora para Gênesis 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Vá agora para Gênesis 17, versos 4 a 7. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão. Abrão significa pai de ventos. Mas a partir de hoje, o seu nome será Abraão, pois quer dizer pai de muitas nações, as tribos de Israel. Eu te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Um Deus eterno, um Deus fiel, fazendo uma aliança com o homem. E a aliança abraâmica, ela está sendo apresentada, como vemos, uma aliança literal, incondicional e eterna. Nessa aliança consta a promessa da semente, o povo que aponta para Jesus, a terra que é a Palestina, que foi dado o direito de posse dos israelitas, dos judeus. Depende da obediência para poderem desfrutar da terra. Isso é um outro assunto que veremos quando estudarmos a aliança abraâmica. E também tem a promessa da bênção, que é a nova aliança. Como já dissemos, a aliança ou pacto abraâmico foi dado para os judeus e não para os gentios. O verso 10 do capítulo 17 de Gênesis diz: este é o meu pacto que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. A igreja, irmãos, ela é participante das bênçãos de Abraão. Ela é conectada a Israel através de Jesus Cristo, conforme está em Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, para que aos gentios, a igreja, viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a semente, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, isto é, a nova aliança. O texto diz que Israel é quem foi circuncidado e não a igreja, mas nós participamos das bênçãos de Abraão, porque Jesus Cristo veio, nasceu e conquistou para nós o direito de participarmos destas bênçãos, quando morreu pelas nossas maldições, quando se fez maldito no nosso lugar. Precisamos fazer uma correção. A igreja, ela não substitui judeus. A igreja não foi circuncidada.
a igreja, ela é participante das bênçãos. Ela está conectada a Israel. Portanto, a aliança é dos judeus para os gentios. É dos judeus. É de lá para cá, não é daqui para lá. Ela foi a partir da aliança abraâmica que a eclésia, a igreja, nasceu. Percebem? Deus ainda cumprirá todas as profecias que ele fez a Israel, assim como a restauração de Israel através dos eventos futuros e escatológicos. Deus cumprirá. Assim como a sua promessa é eterna, os seus planos também são eternos. Deus prometeu através da aliança e ela se cumprirá plenamente. Vamos agora para Gênesis 22, versos 15 a 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e engrandecerei grandemente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias que estão na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência aponta para a semente Jesus. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Esse texto está mostrando que a aliança, ela é firmada como um juramento, e um juramento que Deus faz com Ele próprio. E Ele diz que fará cumprir essa aliança eterna com os judeus e com Israel. E por isso é importante compreender a aliança abraâmica, pois esse texto está mostrando que Deus não abandonou, nem pode abandonar, porque ele fez um juramento e ele fará cumprir aquilo que ele jurou para ele mesmo. E ele jurou restaurar Israel e Judá e fará com que se torne a nação mais poderosa do mundo. E um dia os gentios se submeterão aos judeus através do governo de Jesus Cristo no milênio. Estão vendo como a Bíblia explica a própria Bíblia? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Está vendo os termos que são usados por Deus? Termos que são infalíveis, que não contém erro, porque Deus não pode errar. Na sua natureza não permite que ele erre. Vamos agora para Gênesis 26, 3 e 5. Agora nós estamos vendo que Deus está reafirmando a aliança que fez com Abraão. E ele está reafirmando para o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Vamos ao verso 24. E apareceu-lhe o Senhor na noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Gênesis 27, 28 a 29. Que Deus te dê do orvalho do céu
e dos lugares férteis da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e bendito os que te abençoarem. Aqui nós estamos vendo agora Isaac passando a promessa, Isaac passando as bênçãos que Deus fez para o seu pai, Abraão. Agora ele passa para Jacó, seu filho, neto de Abraão. Aqui nesse texto, nós vemos Isaac profetizando como será no futuro as nações diante do povo de Israel. Gênesis 28, 13. Por cima dela estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Ela se dilatará para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei para onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu tenho falado. Nesse texto, o próprio Deus está passando para Jacó as promessas que fez a Abraão e a Isaque. Percebe que está sendo de geração para geração? Uma geração prepara a próxima geração? Você tem preparado a sua geração para passar para a próxima geração? Que Deus é fiel e que Deus cumpre, que Jesus veio, que Ele é o Messias, que Ele ressuscitou, que Ele perdoou nossos pecados, que Ele nos salvou da condenação eterna? Você tem anunciado para a próxima geração? Vamos agora para Gênesis 35, versos 10 a 12. Aqui Deus está reafirmando para Jacó que agora não é mais Jacó, mas passou a ser Israel. Quando Deus fez menção a essa aliança pela primeira vez, Ele deixou claro que esta aliança não tem fim. E agora nós estamos vendo, nossos olhos estão lendo que ela passou por muitos e muitos anos, e ela foi de uma geração a outra, e ela ainda não chegou a seu fim, não teve fim, pois ela é uma aliança eterna, literal, incondicional. E a nossa salvação, ela está embutida nesta aliança eterna, incondicional e literal. A aliança abraâmica, ela é a base para cada profecia, é de onde veio a base para a nossa salvação, como nós já dissemos. É de onde veio a base para os eventos futuros e de onde veio a base para a formação da igreja, a eclésia. Ela também é a base para a salvação dos gentios e também é a base para os dias do Senhor. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre o dia do Senhor.
A aliança abraâmica, ela é o eixo para a interpretação dessas doutrinas e ela é poderosa para atingir cada detalhe de cada aliança, seja ela da terra, seja ela a promessa davídica, que fala de Jesus, seja ela da volta de Jesus Cristo ou a escatologia. Vamos dar uma olhadinha como que a aliança abraâmica chega à igreja. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, verso 14. Para que aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, isto é, a nova aliança. Verso 29 do capítulo 3 de Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Através da aliança abraâmica, os gentios tiveram acesso à salvação e através da salvação está sendo formada a igreja, a noiva, que não é menos importante do que a nação de Israel. Paulo está dizendo que através de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se participantes das promessas feitas a Abraão, e esta aliança não pode ser anulada. Grave isso no seu coração. Disse o apóstolo Paulo que pela fé a igreja é herdeira das promessas abraâmicas. Logo, a igreja não substitui, mas ela está conectada a Israel, pois nasceu da aliança abraâmica e se tornará herdeira das promessas junto com as descendências biológicas, junto com os descendentes biológicos de Abraão. E nós somos descendentes espirituais pela fé, e que Deus considera Abraão o pai da fé, conforme está em Romanos capítulo 4, verso 11 e 16. Leiam lá. Aqui nós vemos dois tipos de descendência: a descendência biológica e a descendência espiritual. Paulo está explicando a dimensão da promessa abraâmica, que ela abrange tanto aos descendentes biológicos como os gentios, tornando-os descendentes espirituais de Abraão. É através da aliança abraâmica que Deus nos trouxe o Redentor. Perceberam? Não para por aí com a salvação. A aliança abraâmica também aponta para a ressurreição. E por que ela aponta para o futuro? Por que é importante olhar para esse ponto, a ressurreição? Sabe por quê? Porque ela aponta para o reino milenar de Jesus Cristo. E por que é importante saber isso? Muitas pessoas querem saber como que as pessoas do passado foram salvas. Então, os santos do Antigo Testamento, os patriarcas, serão também ressuscitados. Para quê? Para que eles possam contemplar com seus olhos que Deus cumpriu a promessa que fez para eles. Deus cumpriu a promessa. Hoje nós vemos, quando lemos a Bíblia e olhamos para o panorâmica mundial, nós vemos que Deus cumpriu a promessa, mas eles morreram sem ver o cumprimento da promessa, embora crescem nela. O capítulo 4 de Romanos, todo ele mostra que a promessa que Deus fez a Abraão apontava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitou
para que nós fôssemos justificados pela fé e não pelas obras. A aliança abraâmica tem o seu ponto mais alto em Jesus Cristo, pois só através dele há salvação para todo aquele que nele crê. E esse ponto alto vai culminar com a salvação nacional, conforme está em Romanos capítulo 11, da nação de Israel, onde Deus disse que todo remanescente será salvo. E assim, mais uma fase da história, mais uma fase da era da história da aliança abraâmica será cumprida. O reino milenar de Jesus Cristo é extremamente importante e necessário, pois será a era quando se cumprirá as profecias que Deus fez a Israel, que Deus fez para o seu povo. Jesus Cristo reinará. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E também a Jerusalém será restaurada e os gentios participarão deste reino sobre a terra. Quando através do reino e do Rei de Israel, Jesus Cristo, que será a autoridade sobre todas as nações da terra. Amados irmãos, amadas irmãs, caro amigo, cara amiga, estamos vendo a importância da aliança abraâmica, pois ela é a base, ela é o eixo que sustenta todas as doutrinas bíblicas, e é através dela que poderemos fazer uma fiel interpretação de cada ensino básico da nossa fé. Olhando a ressurreição como um ato futuro, ela trará a vida aos patriarcas de Israel, e assim eles poderão contemplar as promessas que Deus fez a eles, as promessas serem cumpridas, as promessas que Deus fez a Abraão. Pois quando eles morreram, eles não tiveram a oportunidade de ver o cumprimento profético no futuro daquilo que Deus havia prometido. E ao ressuscitarem em seus corpos incorruptíveis, eles poderão contemplar o cumprimento daquilo que Deus havia lhes prometido no passado, sim, sendo cumprido no futuro. Abra sua Bíblia em Mateus 22 e vamos ler os versos 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que vos foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ou ele não é Deus de mortos? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. O texto nos mostra que a ressurreição tem a base da aliança, quando Jesus Cristo citou aqui, nessa passagem, Êxodo 3,15, que diz: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. O texto nos mostra que quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, ele se apresenta como Deus de vivos.
Nesse texto, Jesus está falando para um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Jesus está dizendo que a ressurreição existe. Então, nós podemos ter certeza que a ressurreição acontecerá por causa da aliança abraâmica. Vamos ver João 4, 39, 40. Jesus Cristo fala novamente sobre a ressurreição e ele diz: é a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Portanto, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia.